E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós iremos ler em 2 Reis, capítulo 17, também capítulo 18. O último rei de Israel, Oséias. No 12º ano de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele praticou o que Yahvé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o precederem. A queda de Samaria e o cativeiro. Salmaneser, rei da Síria, o atacou, por isso Oséias sujeitou-se a ele, tornando-se seu vassalo e lhe pagando impostos. Entretanto, o rei da Síria descobriu que Oséias o traía. É que este havia mandado mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então este o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Alá e junto a Abo, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Israel é castigado com o exílio. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, e porque haviam adorado outros deuses, e seguindo as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa em secreto contra Yahvé, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, e cometeram ações má, provocando sobremodo a ira de Yahvé. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Yahvé expressamente lhes houvesse dito: vós não procedereis desse modo. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas e videntes, ordenando: convertei-vos dos maus caminhos e guardais os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá, a lei que ordenei a vossos antepassados e que vos enviei por meio de vida e do ministério de meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvidos, ao contrário, agiram com a mesma sórdida teimosia de seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor seu Deus. Desprezaram os seus decretos e aliança que o Senhor havia estabelecido com seus pais, e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor. Apesar de Yahvé lhes ter ordenado que não se comportassem como elas, rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, e edificaram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azera. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando sua ira. Então Yahvé irritou-se sobremaneira contra Israel e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Yahvé, seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que Israel vinha praticando.
Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Ele, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi, e Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Jeroboão afastou Israel da devoção a Yahvé e os induziu a cometer grande pecado. Assim, os israelitas, à semelhança de Jeroboão, praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles, até que Yahvé, o Senhor, expulsou Israel de diante de sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Origem dos samaritanos. Depois desses acontecimentos, o rei da Síria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sepharvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam a Yahvé, e este mandou contra eles leões que estraçalhavam vários deles. Então clamaram ao rei da Síria: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões ferozes para atacá-los, os quais as matam. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele volte e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que havia sido exilado de Samaria, e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer ao Senhor. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído, e assim procedeu cada povo segundo sua cultura nas cidades em que habitou. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote e Benote, e os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal, os de Amate acima. Os heveus levantaram Nibás e Tartaque, e os Sepharvaíns chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sepharvaim. Eles temiam a Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos, não honram nem obedecem a Yahvé, tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com sua lei e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais Yahvé, o Senhor, havia firmado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado: não tereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis devoção e sacrifícios, mas temereis somente o Senhor, Deus que vos libertou do Egito, com grande poder e com braço forte. A ele adorareis e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos e às normas, a lei e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias de vossas vidas, e não temereis nem seguireis outros deuses, e não vos esqueçais da aliança que estabeleci convosco. Não temereis outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. É isso, 15, 17.
Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra. Ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agiam até o dia de hoje exatamente como fizeram seus pais. Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Javé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Era conhecido como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ezequias, esse é o cara. Conservando-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei assírio e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Relembrando a queda de Samaria. No 4º ano do governo do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanásia, rei da Síria, marchou contra seu exército contra Samaria e a cercou. Passados 3 anos, ele a invadiu e conquistou. Samaria foi tomada no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Síria deportou o povo de Israel para a Síria e estabeleceu-se em Alá e as imagens de Abor, rei de Gozã, nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, seu Deus, e quebraram sua aliança, não obedecendo tudo o que ordenara a Moisés, servo de Yahvé. Não o escutaram, nem puseram suas orientações em práticas. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Zedequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Síria, em Lax: confesso que errei. Agora, pois, para de me atacar, e eu pagarei tudo o que me exigires. Então o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, o equivalente a 10 toneladas de meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, à casa de Yahvé e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro nos batentes e nos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e os entregou ao rei da Assíria. Rabsaque desafia Ezequias e a Deus. Rabsaque deve ser Senaqueribe, né? Com certeza. De Lax, o rei da Síria, mandou ao rei Ezequias, em Jerusalém: seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que produz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador-geral do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o escrivão Sebna, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf. Vieram todos ao encontro deles. Então Rabsaque
o comandante de campo, lhes advertiu: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o soberano da Síria, em quem depositas essa confiança que alimentas. Então, Rabsaque é o comandante, né, de Senaqueribe, perdão aí. Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra, em quem tens depositado a tua fé para que revoltes contra mim. Esta confiança nesse caniço quebrado, que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoia nele. Porquanto o faraó, rei do Egito, é assim para com todos que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegares, nós confiamos em Yahvé, nosso Deus, eu então perguntarei: por acaso não foram deles os santuários, os altares que Zedequias destruiu, ordenando a Judá e a Jerusalém? Deveis adorar perante este altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta do meu senhor, o rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra este povo sem o consentimento de Yahvé? Ora, foi o Senhor que ordenou: ataca e destrói esta terra. Então Eliaquim, filho de Uquias, e Sebna e Joá responderam a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizerem, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Entretanto, o comandante retrucou-lhes: será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o seu senhor e para ti, e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro? Que assim como cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina. Em seguida, Rabsaque levantou-se e bradou em hebraico, a língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do soberano da Síria. Eis o que declara o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convença Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé, argumentando: o Senhor, com toda certeza, nos salvará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ora, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: celebrei um pacto de paz comigo, e vinde servir-me e comei com fartura, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereceis. Não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana, quando afirma: Yahvé, o Senhor, vos livrará. Acaso os deuses das nações poderão salvar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que tiveram a sua terra dos meus exércitos, para que Yahvé possa salvar a Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo e administrador-geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas em sinal de indignação, e lhe comunicaram as palavras desafiadoras de Rabsaque. Bom, aqui nós finalizamos o capítulo 17, capítulo 18, pessoal. Aqui o rei Senaqueribe está se gabando, né? Porque Deus tinha feito se cumprir uma promessa que ele tinha dito que ia condenar todos os reis, acabar com todos os reinos, através de Senaqueribe.
Deus só estava usando Senaqueribe para poder fazer um trabalho, só isso. E ele ficou se gabando, né, dizendo que Deus não ia livrar Ezequias das mãos deles. E vocês vão ver no próximo capítulo que isso vai acontecer. E ele vai fugir diante do poder maravilhoso de Deus. Bom, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.